Bom, meus amigos, agora nós vamos entrar numa, num assunto aqui bastante importante, tá? Que é chamado análise de vibração, que isso aí serve, né, como se fosse uma manutenção preventiva, né? Que está ligado muito aos equipamentos rotativos, tá? Por quê? Porque esse equipamento rotativo, né, que nós vamos ver mais adiante aqui, ou seja, turbinas, bombas, compressores, né, e outros, né, que sejam rotativos, está sujeito, né, a vibrações. Então, por algum motivo, né, qualquer, né, ou até por deficiência interna, ou por uma má manutenção, uma má inspeção, né, possa desencadear um fenômeno desse aí, esse aí é um dos principais defeitos, né, que possa ter um equipamento rotativo. Então, e é um defeito, né, uma vibração, né, pode ser um decorrente de um defeito, né, ou alguma coisa que está se manifestando dentro do motor, tá, que, poxa, isso aí é muito crítico, tá, muito crítico mesmo, que pode acabar, em suma, com o motor, né, se não for feito a preventiva, né, acaba mesmo com o motor, tá? E quando atinge um patamar muito assim elevado de vibração, então pode acabar com o motor, tá? É lógico que determinado os motores, eles são, né, tem um balanceamento, como a parte rotativa, eles possuem um balanceamento, tá? Que é feito, tá? Então nessas turbinas, né, tanto na óleo e gás, a vapor, de aviação, todos os seus componentes internos são balanceados, tá? E os compressores são balanceados, a turbina é balanceada, o eixo é balanceado. Então, tudo é balanceado para que atinja um patamar de vibração muitíssimo pequeno. Porque você não tem como garantir 100%, né, que não vai existir a vibração ali. Não dá, porque são feitos casamentos, né, não só das peças que compõem o próprio componente, né, quando você vai fazer a montagem, né, desse componente, como do compressor ou de uma turbina, tá? São casamentos de peças que é difícil você botar 100%. Então, o balanceamento que é feito, né, você balanceia ele até um patamar satisfatório, tá? Que também não tem como você botar, está 100% balanceado, não tem como, porque são massas internas de cada peça, né? É casamento de cada peça ali, tá? E esse compressor ele vai estar ligado a uma turbina, então essa turbina também tem o seu balanceamento que interfere um com o outro, que estão interligados. Então a vibração aí vai existir, mas bem pequena, como se fosse insignificante, mas ela está ali, certo? E ela estando ali, tá? Então ela tem que ficar num patamar desse. Então, se porventura ela começar a aumentar, né, vai entrar em cima de ressonância, aí o que acontece? Determinado componente interno não vai suportar, né? Vai começar a existir o atrito vai aumentar cada vez mais, o aquecimento, o aquecimento, e possa existir uma quebra, né, vai danificar alguma coisa, vai danificar o rolamento, até o eixo, até o eixo, né, partir, porque foi um problema no rolamento, né, que através de uma má lubrificação o rolamento começou a ter problema, né, os bancais principais ali do motor, que começou o eixo a vibrar, né, fora dos patamares, né, que eu estou falando você aceitável, né. Então a vibração foi aumentando, chegou a um ponto que ele partiu, né, não tem o que dizer. Mas então, gente, é o seguinte, então através disso, né, através da análise de vibração, justamente isso que a gente vai fazer, essa prevenção,
para saber que se tem algum componente interno do motor, está tendendo, né? Está tendendo a ter a vibração aumentar, né? Então, através dos equipamentos, né? Então você coloca os pick-up de vibração, né, em alguns pontos no motor, então ele começa a fazer essa leitura através do gráfico de onda, então ele vai ver ali, né, se tem alguma coisa ali, está normal ou está errada, tá? Então, se a análise de vibração aqui que nós vamos ver agora, tá? É isso, tá? Então, e a análise da vibração você vai analisar em cima aquela vibração, tá? Então, e o que é vibração, né? Então, a vibração, gente, é qualquer coisa que perturbe, tire do repouso, né? Por exemplo, até gente falando, eu estou falando aqui com vocês, então o que está acontecendo? Minhas cordas vocais estão vibrando, ela está emitindo uma vibração, né? Ela está vibrando. Então, e quando um corpo desse começa a vibrar, ele começa a vibrar, ele gera uma frequência de onda, tá? Então você tem as cordas do violão, quando você, né, toca na corda do violão, você vibra ela, começa a vibrar, né? Então ela começa a emitir uma frequência, tá? Então a vibração é isso, um pêndulo, né? Você tem um pêndulo, né? Então o pêndulo está lá em repouso, quando você, através de uma força, empurra esse pêndulo, ele começa, né, a balançar, tá? Como ele não tem mais energia, né? Então a frequência vai diminuindo cada vez mais até voltar ao estado de repouso, né? Mas nesse transcurso dele, ele está emitindo uma frequência ali, tá? Tantos ciclos por segundo, né? Então ele está emitindo uma frequência. Então a vibração, ela é isso, tá? Então você tem um estado de repouso, então você emite através de uma força, uma perturbação, onde ele gera uma frequência, tá? E que gera a vibração, tá? Então a análise da vibração vem justamente, né, monitorar, tá? No caso os motores aí, qualquer tipo de motor rotativo, né, para evitar que isso aconteça, porque por ele ser rotativo, né, ele está sujeito a duas forças que nós vemos, a axial e a radial, tá? Então constantemente essas duas forças tá atuando, né, nos nossos motores aí, certo? Que os mancais, né, que são enrolamento, eles estão absorvendo toda essa tensão, essa força, né, que está dentro do motor, tá? Então, e essa vibração, ela existe, pequena, mas existe, tá? Então, justamente essa análise de vibração é para isso, para você monitorar preventivamente o teu motor, ou qualquer tipo, seja lá bomba, compressor, turbina, né? Para evitar, né, que essa vibração comece a aumentar, até que chegue num patamar que possa danificar por completo o nosso motor, tá? Então nós vamos ver aqui o que possa gerar, né, esse aumento de vibração, tá? Roçamento, desalinhamento. Então a gente vamos ver aqui, tá, quais são os tipos que possam originar a vibração aí, tá? Então vamos partir aqui, estamos falando de análise de vibração, então vamos seguir. Então aqui vamos falar aqui primeiro o conceito aqui. Então, análise de vibração mecânica consiste no estudo do comportamento vibratório da máquina, voltado para a manutenção. Vale lembrar que a análise de vibração não repara a falha. Então, ela não vai reparar. Não tem como você reparar, tá? Então, a análise de vibração justamente é para isso. Fazer a prevenção, né? Então, você vai fazer a sua inspeção, tá? Através do monitoramento de análise de vibração, para saber se algum componente ali está tendendo, né, a vibrar mais do que necessário. Ela indica a possível origem da causa da vibração e suas
consequência, ficando a cargo do responsável executarem os devidos reparos no equipamento, tá? Então, através do monitoramento, né, vocês vão ver ali, que ele instala os picapes, né, de vibração no motor, nos pontos. Cada motor tem um ponto específico. Geralmente, né, quase todos eles é onde? Nos apoios, né? E no apoio, onde é? Os bancais, tá? Então, os picapes ficam mais ou menos instalados nos bancais ali, né? Pode ter outro ponto dentro do componente, né? Dentro assim do compressor, na parte do compressor, mas a maioria dos principais estão nos bancais, tá? Então ele não repara a falha. Então ali ele vê que tem uma tendência, está tendo uma tendência, né? Alguma ponto ali a vibração aumentou, né? Então, aumentou. Então por que aumentou? Então vamos ver, vamos analisar, então por quê? Então os responsáveis, né? Que são, no caso, que são os inspetores de manutenção, né? Então eles vão verificar. No próprio sistema ali, né? Já diz para você qual é o componente, onde é que gerou esse pico de vibração, né? Então ele ali, antes que a coisa vá mais para frente, né? Ele já para e já faz o seu relatório, indica, então a pessoa de manutenção vai lá ver o que está acontecendo, né? Se for um rolamento, então por que está acontecendo isso? Então vai lá, abre e vê, pô, o rolamento já está começando a ter um certo desgaste aqui, tá? E está gerando o quê? Uma folga. Então essa folga, né, no mancal, certo? Onde passa um eixo rotativo, essa folga já é uma anormalidade ali, pode ter sido por uma falta de lubrificação, né? De um defeito que está gerando esse aumento de vibração. Então o eixo está começando por através dessa folga a vibrar, tá? Nessa parte desse mancal. Então a análise de vibração é isso, ela não vai reparar essa falha. Então ela vai apenas, né? Monitoramento é feito para evitar, né, que essa vibração aumente, né, que possa gerar uma possível quebra ou dano dentro do motor, tá? Então, é isso. Então, prosseguindo. Uma definição e conceitos básicos. É a nossa vibração aqui em estudo, né? Que a gente vai analisar a vibração. Mas o que é a vibração aqui em si, né? Então, aquilo que mais ou menos eu falei. Então, a vibração é a descrição de um movimento que oscila em torno de um ponto de referência que se repete regular ou irregularmente, depois de um intervalo de tempo. Tá? Então, aquilo que eu citei, está aqui o nosso, né, tá o nosso pêndulo aqui, tá? Então, ele está em repouso. Está em repouso, né? Está em repouso, então eu venho aqui, né? Aplica uma força aqui nesse pêndulo, então ele vai começar a ter posições aqui, né? Ele vai oscilar, né, para cá e para cá, tá? Então ele saiu desse estado de repouso e adquiriu esse movimento aqui. Então esse movimento aqui, né, por intervalo de tempo, ele faz um ciclo, um intervalo de tempo, então ele está começando a gerar aqui no mercado uma frequênciazinha aqui. Então ele saiu de repouso, apliquei uma forcinha aqui, então ele começou a vibrar, né? Então ele saiu desse estado, então caracterizou aqui uma vibração aqui em relação a essa força que foi aplicada, tá? Então a vibração é a resposta a uma dada excitação, tá? No caso aqui, a resposta é essa, né, essa força que foi colocada aqui para gerar movimento no pêndulo. O número de vezes de um ciclo completo de um movimento durante um período de um segundo é chamado de frequência, tá? Então, frequência é aquilo, tá? Tantos ciclos que ele faz por segundo. Então, gera uma frequência. E é medido em Hertz, né? A unidade da frequência é em Hertz. HZ. Se analisarmos o movimento de um ciclo completo em um minuto, ele é medido em rotações por minuto, tá? Ou ciclos por minuto, tá? Então, aqui você mede em Hertz, né? Ou em
RPM, tá? Que significa número de rotações por minuto. A cada minuto dá uma, duas, três, não sei quantas rotações por um minuto, que isso aqui é uma frequência, né? Que é a mesma coisa aqui, dá tantos ciclos por segundo, por minuto, né? Então ela é uma frequência, tá? Então a nossa vibração é isso, tá? A característica dela é essa, né? Ok? Então é isso aqui que nós vamos estudar, tá? E nós vamos ver aí como é que a gente faz para identificar e monitorar a vibração no nosso equipamento, né? Ok? Então, só para frequência é igual a 1 sobre período, né? Então, é dada que essa frequência, então, que a unidade é em Hertz, né? Ou período, né? É igual a 1 sobre frequência, inverte aqui, tá? E nós vamos falar também sobre isso aqui mais à frente aí. Prosseguindo, então, vamos nós. Então, continuando, né? A vibração pode consistir de um simples componente ocorrendo em uma única frequência ou muitos componentes ocorrendo em diferentes frequências simultaneamente. Então, aquele caso, né, que você está, né, conforme eu falei, o motor está movimentando, então ali tem vários componentes trabalhando dentro do nosso equipamento, né? Tem vários, né? Tem eixo, tem engrenagens, tem eixos, né? Tem os próprios equipamentos, cada rotor, turbina, tem tudo ali tá dinamicamente trabalhando, né? Então, ali tem esses vários componentes trabalhando, cada um está gerando tipo frequência diferente de trabalho, né? Então um está gerando um menor, outro é maior, né? Então tem um conjunto ali, né, de equipamentos ali que está trabalhando em conjunto, que está gerando frequências diversas ali, tá? Então é o que está falando aqui. Então é um ponto simples, né, no componente só um, mas como ele está trabalhando em vários componentes, então várias frequências, né, diferentes, né, estão ocorrendo simultaneamente aí dentro do motor, tá? Então aqui um pêndulo ou uma corda de um violão são os exemplos, né? São exemplos de vibrações simples, né? Então, ou seja, uma única frequência, tá? Então você vai lá no pêndulo que eu falei aqui, você começa a balançar ele, tá? Ele começa a gerar uma frequência. Então é uma frequência só. A corda do violão também. Os movimentos de um motor de combustão são exemplos de diferentes frequências atuando no mesmo corpo ao mesmo tempo. Então aqui são várias peças trabalhando. Tem motores alternativos aí, tem pistão, biela, né, trabalhando esse movimento que o pistão faz. Subir, vai porto muito alto, muito baixo, né, para fazer os estágios, né, do motor de combustão. Então aquilo, né, ele está fazendo um ciclo, né, por um determinado tempo, né, ou uma RPM, certo? Que gera uma frequência, tá? Então esse movimento alternativo dele gera uma frequência. O eixo manivela está girando, é outra frequência. As caixas de engrenagem, tem as engrenagens lá girando lá, também são outras. Então, e assim por aí vai, tá? Essas últimas são as situações mais encontradas em engenharia, tá? São esse conjunto todo funcionando. Esses movimentos ocorrem em elementos de máquina e nas estruturas, quando estes estão submetidos a ações dinâmicas, tá? Então, as ações dinâmicas decorrentes do próprio movimento, né, de funcionamento desses motores, que, né, começa já falei, ali dentro do motor, nosso equipamento tem a vibração, mas ela está controlada, né, e em pontos bem insignificantes, né? Chega a ser insignificante, né? Mas ela existe, ela está ali, né? Os nossos equipamentos estão vibrando, mas não é uma vibração que vai ocorrer, vai danificar, né, nenhum componente, né? Ok?
Então, prosseguindo, então, é possível marcar a trajetória do movimento oscilatório na forma de onda. Então, eu posso pegar esse movimento oscilatório, né, e botar em forma de onda, em relação ao tempo que ela leva para formar, certo? Em função do tempo. Quando você tem uma única frequência atuando em um corpo, fica fácil de visualizá-la em uma gráfica amplitude, né? Amplitude vezes o tempo. Porque ela é uma frequência só, né? Então é fácil você ver. Agora, quando você está, no caso desse motor, né? Que tem vários acoplamentos lá, né, gerando essa frequência, por intermédio de uma vibração. Quando você tem muita dessas aí, então fica tudo em cima, né? Uma em cima da outra, né? Então fica difícil, né? Você identificar ali, né? Fica um troço confuso. Então a amplitude da vibração é o que caracteriza e descreve a severidade da vibração. Então, né? Através de um gráfico, né? Eu vou olhar. Espera aí. Então deixa eu ver aqui, ó. Tem um gráfico aqui. Aí tem uma onda senoidal, né? Essa aqui é uma onda senoidal, tá? Então eu tenho um componente que está gerando assim. Então assim é fácil, né? Eu chegar, olhar aqui essa onda, identificar ele desse componente que está gerando só uma onda, tá? Então é fácil, né? De eu chegar e identificar ela e olhar, tá? Então aqui é um pico, né? Chamado de pico da onda, pico, né? Então, isso aqui é a amplitude, né? Amplitude da onda. Tá? Esse aqui, daqui para cá, dessa onda, faz daqui a aqui, é um ciclo, né? Daqui para cá. E aqui, da ponta para ponta, aqui para aqui, o período. Então, gente, olha só. Então, o que está falando aqui? Aqui, amplitude. Tá? Então, essa amplitude aqui, de pico a pico, é que vai caracterizar a severidade da vibração. Então, quando eu estou analisando, né, uma determinada vibração que está me gerando uma frequência, né, eu olho logo aqui a amplitude, né, dessa onda que ele está gerando ali. Tudo tem os seus parâmetros. Então, através dessa amplitude que eu vou saber se ele está com algum tipo de problema ou não. Então, como está aqui uma componente só, então eu posso ter uma outra componente que está me gerando isso. Então, eu posso uma que está me gerando isso aqui, tá? Que está em cima da, né? São três componentes que eu estou monitorando. Então, esse aqui, opa, já está com um pico maior, né? Está com uma amplitude maior. Então, nesse gráfico, né, que eu estou analisando ali, ele vai mostrar isso aí. Tá? É o que ele está falando aqui. Tá? Então, através dessa amplitude, é que ele vai dizer a severidade dessa vibração. A amplitude é a medida escalar de oscilação positiva e negativa. Então, aqui positiva, negativa, de uma onda no tempo. Podendo ser medida de diversas formas, né? De pico, né? Aqui, pico a pico e RMS, que é a raiz média quadrática, né? Então ele pega num ponto aqui dessa onda, tá? Né? O ponto aqui, então esse aqui é o RMS, tá? Então essa onda senoidal, certo? A própria luz nossa aqui que nós estamos aqui, né? Que dentro de casa, né? Essa luz aí ela está vibrando, né? Ela está vibrando, é porque os nossos olhos não conseguimos ver porque é uma frequência que os nossos olhos não conseguem, né, identificar. Porque a frequência dela é 60 Hz. 60 ciclos no segundo. Então, é uma vibração. Então, aqui está mais, que a tensão de casa é 110, e aqui está menos, 110, uma tensão alternada. Certo? Então, ela vai até mais 110, ela zera, ela apaga, e depois ela vai até menos 110. Então, ou seja, a luz nossa aqui, ela fica acendendo e apagando, tá? Só que nós não conseguimos ver.
porque essa frequência, né, o nosso olho não consegue captar isso, tá? Mas na realidade ela está acendendo e apagando, né? Dentro do várias vezes aí, através dessa frequência, né, que é de 60 Hz, tá? Então 60 ciclos no segundo. Então ela está acendendo e apagando, só que a gente não conseguimos ver. Ela está vibrando, tá? É uma vibração. Então, gente, então o que caracteriza para mim, né, numa análise de vibração, que eu estou fazendo uma análise num certo equipamento, tá? É essa amplitude, né, da minha onda, né? Eu vou botar meus sensores lá, então vai mostrar para mim aqui, certo? Esse ponto significante que é a amplitude da onda aí, tá? Ok? Então vamos prosseguir. Então aqui está mostrando aqui, só para que eu já desenhei lá, né? Então, tem uma onda senoidal aqui, tá? Então temos aqui, ó, daqui para cá, já está falando aqui, né, que é a nossa amplitude, só para você identificar, né, a parte da onda, né? Aqui 0, né? Então tá aqui, amplitude, sendo falado aqui, tá? É o deslocamento dessa onda. Então, de uma crista a outra crista é chamado de período, né? De uma crista a outra, tá? E ele em função do deslocamento, em função do tempo aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui de crista a crista a período. Aqui é pico, né, da onda, né? Pico da onda, tá? É de um pico a outro, ou só aqui. E isso aqui, né, é um ciclo daqui para cá, certo? Então, no caso, a nossa energia elétrica aí, né, tá? Ela vai 60 vezes isso aqui num segundo, né? Uma coisa muito alta, né? Então, ele vai de 110 positivo a 110 negativo, tá? Então, essa amplitude aqui, na onda, que para mim vai se tornar significante na minha análise. Certo? Então, vamos lá. Bom, aqui está aqui aquelas fases de análise. Bom, aqui está aqui a fase de análise, tá? Da nossa onda. Então, temos aqui de pico a pico, né? Uma crista a outra. Aqui é um pico. E aqui está RMS, né? Que faz referência a um ponto dessa amplitude aqui da onda. Então, ó, na figura ao lado, tem-se uma imagem de uma medição da amplitude do sinal de uma onda das diferentes formas. Então, você pode a medição de pico a pico, ou através do RMS, tá? Então, a identificação da onda através desse monitoramento de medição é esse aqui. Então, o valor de pico a pico é usado onde o deslocamento vibratório da máquina é a parte crítica, né? Então, de um pico para outro é a parte crítica, né? Por exemplo, com turbomáquina, com mancal de deslizamento, tá? Então, ele cita como exemplo aqui. Então, como falei para os senhores, o mancal o mancal são os apoios, né? Então, onde fica o quê? O rolamento, tá? Então, o rolamento é principal ali no caso dos motores aí, porque é ele que vai absorver aquelas energias daquelas forças, né? A força axial e radial. Por isso, ele sendo importante, ele tem aquela importância ali de você aquele sistema de óleo que eu falei, de lubrificação, principalmente de lubrificação, né? Então tem aquele SAMP, né, aquele alojamento para o rolamento ficar ali, preso ali, onde garantir que aquele fluxo de óleo está tudo sendo focado nele. Porque é importante, porque é a partir dele que o motor vai vibrar, se caso ele tiver com um tipo de problema, né? O valor de pico é usado na indicação de falhas em elementos de alta frequência,
como falha em rolamentos e dentes de engrenagem. Então, aqui que está falando, está fazendo uma descrição aqui, então de pico a pico, né, da onda, vamos lá, né, de pico a pico, daqui a aqui, né, então daqui até aqui, então aqui é de pico a pico, tá? Então daqui para cá, tá? Na máquina é a parte crítica, tá? Pica-pica é usado onde o julgamento vibratório da máquina é a parte crítica. Por exemplo, com turbomáquina com mancal de deslizamento. Então, turbomáquina aqui, tá? E o valor de pico só aqui, ó. O valor de pico é usado na indicação de falha em elementos de alta frequência. Então, todos os elementos que compõem o nosso equipamento lá são de alta frequência. Então, a de pico aqui vai ser a referência, tá? Que vai dar a suposta falha. No caso, ele cita como rolamento. E os dentes da engrenagem também, que são outro fator importante também, além do rolamento, que são os mancais de apoio, né? Que tem que ser constantemente lubrificado. Nós temos aqui também os dentes das engrenagens também, que também são importantes, né? Por quê? Porque aqui também na engrenagem, tá? É ela que vai movimentar as caixas de acessório, que eu falei, né? Que as caixas de acessório é composto só de engrenagem, né? De diâmetros diferentes. Então cada uma tem a sua frequência de trabalho. Então em cada engrenagem dessa aciona um acessório, ou uma bomba, tanto de combustível como de óleo, ou um gerador, né? Então essa, tendo problema, uma engrenagem dessa, ela quebra, então ela para de funcionar, a caixa toda para de funcionar. Tá? Por causa de uma engrenagem, né? Que vai desencadear ali um processo ali de quebra, né? Por deficiência de algum material da engrenagem, né? Ou alguma coisa na parte que afetou a lubrificação dessa engrenagem. Está aí a nossa análise de vibração para detectar isso, que originou essa quebra de um dente, né? Quebrando isso aí dentro de um sistema, dentro dessa caixa, vai gerar quebra nas demais, né? Então, e aí vai parar de funcionar um componente. Então, aí parando de funcionar um componente, afeta, né, o motor em si. Se for uma bomba de combustível, não vai ter mais combustível, né? Então o motor vai parar. Se for no pó de óleo, não vai ter mais lubrificação. O motor também a vibração vai aumentar cada vez mais e vai danificar o motor todo por completo, né? Então tem essa análise que é feita nesse sentido, tá? Prosseguindo, vimos de pico a pico, agora vamos ver de RMS. O RMS é uma média global da vibração, né? Quando ele pega em determinado ponto da amplitude da onda, então é como se fosse uma média, né, global da vibração. Então ele representa a quantidade de energia contida em uma vibração, tá? É indicada para vibrações de média e baixa frequência, relacionadas à dinâmica da máquina. É muito importante determinar qual o tipo de amplitude de vibração. Qual tipo de amplitude de vibração está sendo associada, pois uma interpretação errada pode alterar bastante um diagnóstico final. Isso aqui não pode acontecer, né? Então quem está ali, tem que saber analisar tudo certinho para evitar de um mau, né, diagnóstico, né? Porque de repente você vai verificar que determinado componente vai estar demonstrando um problema de vibração ali, tu vai chegar, você vai ter que abrir, né? Vai ter que abrir aquele motor para saber, para verificar, de repente chega lá e não tem nada, né? Então você dispensou tempo, custo, coisa a mais, então não pode acontecer isso, né? Então, essa RMS aqui, então, é feita nesse sentido, tá? É indicado para vibrações de média e baixa frequência, relacionado à dinâmica da máquina, né? O próprio funcionamento dela. Então é muito importante determinar qual o tipo de amplitude de vibração está sendo associado. Então você tem que identificar para tu fazer um diagnóstico
correto, tá? Para evitar essa perda toda de tempo, né? De dinheiro, tempo, custo, essas coisas mais. Bom, os principais elementos da vibração são amplitude, né, e frequência. Então, os principais elementos da nossa vibração aqui, tá? Gira em torno daqueles dois ali, amplitude da onda e a frequência. Sendo esta o inverso do período, tempo, né? A frequência lá, então, frequência, ó, frequência é igual, né, a 1 sobre período. Então, a fórmula é essa aqui, né? Então, é inverso do período, tá? O período é inverso da frequência. A 1 sobre a frequência, tá? Então, está ali. Então, na figura, tem-se um gráfico mostrando essas diferenças numa forma de onda. Então, vamos ver. Vamos ver se está mostrando aqui o nosso gráfico. Bom, então temos aqui diversas ondas aqui. Então, duas ondas aqui, ó, com frequências diferentes. Então, eu tenho essa vermelha e tenho essa verde aqui, ó. Tenho essa vermelha e tenho a verde. Então, aqui, a vermelha está com 1 Hz, parece aqui. Então, duas ondas com frequência diferente. Tá? Então, essa vermelha está sobreposta a essa verde aqui, tá? Então, ela está indo de 1 a menos 1, tá? E aqui a verde também, de 1 a menos 1 aqui, tá? Mas elas são de frequência diferente. E aqui embaixo, são, prosseguindo aqui, duas ondas com amplitudes diferentes. Tá? Então, você nota aqui que a vermelha aqui e a verde está aqui, né? Então aqui a vermelha está maior do que, né? A amplitude está aqui da verde, né? E a vermelha está aqui em cima, né? Tu nota que tem a diferença, né? Na amplitude. Aqui no caso é a frequência, porque você vê no formato da onda, né? Que são frequências diferentes, tá? Essa aqui é a frequência mais baixa do que essa aqui. E aqui no caso são duas ondas de fases diferentes, tá? Enquanto aqui essa vermelha começa do zero, né? Tá iniciando sua, né? A verde aqui, né? Já está partindo aqui no número 1 aqui, né? Então estão em fases diferentes, ok? Aqui, ó, a frequência aqui é no vermelho no 0 e a outra está começando no 0,25, tá? Então, você pode ver a diferença, né, de amplitude e frequência num gráfico de onda aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, a fase, ou ângulo de defasagem, né, aqui, ó, essa aqui, né, aqui, ó, diferença de fases aqui, ó, tá vendo? A vermelha começando no 0 e a verde já começando com determinada frequência aqui. Então, isso aqui está falando aqui, de fase. Então, a fase ou ângulo de defasagem é a diferença entre a excitação da vibração. Então, é a diferença da excitação da vibração e a resposta no sistema. Como se observa na última figura, né, que é aquela que eu mostrei, né? Ao passo que a onda de cor verde já estava na amplitude máxima, a onda de cor vermelha estava iniciando a sua trajetória. Ou seja, a resposta para a excitação de vibração no sistema da onda verde ocorreu depois, né? Depois da onda vermelha. A fase também é um diferencial quando se estuda ondas no tempo. Então, a fase também é uma coisa também importante aqui e quando se estuda a onda dentro de um sistema, tá? Então tem uma está começando, uma onda está na frente da outra, né? Ou vice-versa, tá? Então isso se chama fase de onda.
Bom, prosseguindo aqui no raciocínio, então, dois fenômenos que provocam amplitude elevada são a ressonância, tá? No caso, qualquer peça que estiver trabalhando, está começando tendo vibração, e essa vibração está começando a aumentar, né? A amplitude da onda, né? Ela começa a aumentar devido a algum tipo de problema que está acontecendo. Por falta de lubrificação, alinhamento, balanceamento, né? O balanceamento foi afetado de certa forma, então a nossa vibração que estava no estado, né, estacionário ali, né? Então ela já está começando a aumentar. Então ao crescer, então a amplitude começa a aumentar, aí ele entra em ressonância. Então estão dois aqui. Então tem ressonância e tem um batimento. Então a ressonância mecânica é um fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de vibração. Então, tá tudo correndo bem, tá trabalhando. Quando começa a vibrar, certo? Então, esse sistema, esse equipamento está recebendo essa energia, então ele está começando a manifestar por intermédio de vibração, certo? Então, ele entra em estado de ressonância. A amplitude começa a aumentar e entra em estado de ressonância. Então, assim o sistema físico passa a vibrar com amplitude cada vez maiores, né? Então, ele estava em vibração aceitável, estava tudo correndo bem. Então, por algum motivo que houve um desbalanceamento, como aconteceu isso? Pode ter acontecido de uma forma de num compressor, uma paleta daquela quebrou, certo? Houve um desbalanceamento, começou a roçar, nesse roçamento começou a aumentar, né? Então o compressor começa a frequência dele, a amplitude da frequência começou a subir, né? Então ele começou a entrar em estado de ressonância. Mesma coisa é outros equipamentos, né, que você possa ter dentro do motor. De rolamento, a lubrificação está sendo precária, começou a ter desgaste no rolamento, aí gerou uma folga. Essa folga ali, o eixo começou a vibrar, né? Porque tudo ali são folgas calibradas, né? Elas são calibradas justamente para ter um espaço de lubrificação entre as partes das peças, tá? Então são tudo folgas calculadas através do projeto motor. E se essas folgas só tendem a aumentar, então vai começar a surgir a vibração ali. Então ela vai começar a aumentar, tá? E vai começar o pico da onda a subir e entrar em ressonância. Então assim o sistema físico passa a vibrar com amplitude cada vez maior. Então ele vai aumentando cada vez mais até chegar nesse ponto crítico aí, né? De quebra, né? Danificar, outras coisas mais aí. Então, olha só, cada sistema físico capaz de vibrar possui uma ou mais frequências naturais. Então ele tem, cada sistema desse que está trabalhando, né? Ele tem a sua frequência característica dele, né? Do próprio funcionamento dele, né? Que está trabalhando, né? Então, ele tem a sua frequência característica, né, do seu sistema. Mas, aqui, ó, precisamente, da maneira como ele é construído, este é construído, tá? Então, quanto mais alta for a frequência natural, né, tem certo equipamento que trabalha com frequências baixas e tem outros que trabalham com frequência muito elevada, né? Quando é natural, mais energia será requerida, então, para produzir uma certa amplitude de vibração. Então, para ele estar trabalhando numa frequência muito alta, então ele carece, né, de mais energia para ele vibrar nessa frequência alta. Como, por exemplo, um pêndulo ao ser afastado do ponto de equilíbrio, né, batendo, né? E corda de um violão ou uma ponte para passagem de pedestres sobre uma rodovia movimentada, né? Então essas pontes, né,
quem projeta, né, essas pontes aí, quando essa ponte está em um determinado, ela é grande, né? Ela vai de um ponto ao outro, ela é extensa, né? Então ela tem que ser projetada ali com assim como o equipamento, né, do motor, ele tem uma vibração dela que é característica dele, né, do próprio funcionamento. Então a ponte também tem o dela. Que em função de quê? Então essa ponte já está ali. Então quem projeta uma ponte em determinado local, ele tem que perceber que como é que o vento, né, passa através desse lugar onde a ponte vai ser construída, né? Então ele tem que considerar esses fenômenos. Porque esse fenômeno do vento vai ser uma outra frequência que vai superpor a frequência de trabalho da ponte, né? Então, quando essas duas se somam, aumenta mais ainda a frequência da ponte. Então, há casos, né, de a ponte, né, tem que ser projetado para isso. Então, há casos que a ponte pode ter uma parte dela que se rompa, né? E houve casos aí disso aí, tá? Então tem que ter quem projeta as pontes assim, né? Os projetistas, né? Então tem que ter essa preocupação, tá? E vibra, tá? A ponte ela vibra. Então ela tem que ter o seu próprio sistema de amortecimento ali, então, e outras coisas mais aí, tá? Mas isso aqui também é fundamental. Bom, vamos lá. Então, todos esses sistemas possuem suas frequências naturais. Então, pronto. Que eles são características, tá? Então, quando ocorrem excitações periódicas sobre o sistema, por exemplo, quando o vento sopra, então, aí, um exemplo que eu acabei de falar, né? Quando o vento sopra com frequência constante sobre uma ponte durante uma tempestade, acontece um fenômeno de superposição de ondas, que altera a energia do sistema, modificando sua amplitude. Então, o vento forte, né, deu uma tempestade forte, então a ponte tem a sua onda característica dela. Então, por intermédio de uma perturbação aqui, tá? Então ele altera a energia do sistema, modificando a sua amplitude. Então aquela onda característica da ponte já começa a amplitude dela a aumentar, né? Até chegar a um ponto que vai acontecer um rompimento, né, de alguma parte da ponte aí, tá? Que a onda do vento soprou, tá? Quem propôs, eu falando, quem projeta tem que saber como é que né, os ventos sopram ali naquela região ali, para levar isso em consideração, certo? Tem que levar isso em consideração, porque você vai fazer esse projeto aí, então você já sabe que ele é uma área que venta muito, então a ponte tem que ter essa preocupação, tá? Que vai ter esse aumento de frequências aí. Vai aumentar a frequência natural da ponte, né? Então tudo isso aí tem que ser verificado, né? Então, para não ter risco, né, nenhum, né, com relação à integridade da ponte. Prosseguindo aqui, ó, se a frequência natural de oscilação do sistema e as excitações constantes sobre ele estiverem com a mesma frequência, então, né, tem a frequência natural e tem a frequência de fora. Então, quando elas estão casadas na mesma frequência, a energia do sistema será aumentada, fazendo com que vibre com amplitude cada vez maior. Então, o caso da nossa ponte, né, ela tem a sua frequência natural de trabalho, normalmente, né, do seu sistema de funcionamento. Então, por excitação de um vento, né, então essa frequência de energia do sistema ela aumenta. Então, vai ter a frequência natural e a frequência do vento em cima, e isso vai começar ela a vibrar, aumentando cada vez mais a amplitude da tua onda, certo? Então aí ela vai começar a aumentar cada vez mais e pode ter uma parte danificada na ponte aí, uma quebra, né? Bom, no caso aqui, ó, outro fenômeno que provoca também a elevação de amplitude, então tem esse, né, que nós vimos aqui agora, né?
E tem outro também que causa aumento de amplitude, que é o batimento. Além da ressonância, tem uma ressonância e tem o batimento agora. Então, ele ocorre quando se tem a interferência de onda ou sinais de frequência próxima, né? Aí já são duas frequências que estão trabalhando junto, estão próximas uma da outra, então interfere, né, uma em outra. Então, a superposição dos sinais com frequências próximas, né, resulta num sinal com frequência igual à média das duas frequências. Então, você tira a média das duas frequências, esse sinal é igual a essa média. A manifestação do batimento se dá com uma vibração de amplitude modulada. Então, é diferente da ressonância. Da ressonância começa a aumentar a amplitude, né? Começa a aumentar, vai aumentando cada vez mais. Agora, no batimento, não. Tá? É uma amplitude modulada, variando sua amplitude, o que dará um aspecto de pulsação. Então, a amplitude da onda. Vamos lá de novo aqui. Então, tem o gráfico. Então, tem a nossa onda senoidal aqui, né? Então, a frequência natural da onda está aqui. Tá? Então, tem uma outra frequência aqui daqui, de um vento, um exemplo, tá? Pode ser desse sentido aqui. Então, quando essa frequência bate na ponte, tem a frequência natural dela, bate na fonte. Então, as duas frequências estão aqui. Então, isso faz com que essa amplitude aqui, né, gera uma outra com uma amplitude maior, né? E dependendo, né, se uma coisa constante, essa amplitude, essa onda vai aumentando cada vez mais. Então, o seu sistema que estava com uma onda dessa aqui, de trabalho normal, né, passou a ter essa aqui por causa do vento. Então, aqui é do vento, né? Essa aqui é natural, a frequência natural. Natural, de trabalho, né? Então, era essa aqui, então, por causa do vento, ela ficou assim. Tá? Então, a frequência do vento está aqui, então, quando foi junto com a frequência natural, então, ela foi aumentando cada vez mais. Então, fomentando, vai aumentando e aí, por aí vai. Tá? E entra em estado de ressonância aqui. Agora, no caso do batimento, tá? É pela média das duas frequências. Então, eu tenho essa aqui, natural, e tem essa aqui, externa, algum fenômeno externo aí que está acontecendo aí, tá? Que está junto, né? Está próxima uma com a outra, tá? Então, resulta num sinal de frequência aqui igual à média dessas duas ondas aqui, ó. Tá? Então, essa manifestação dá com uma vibração de amplitude modulada. Então, isso aqui, enquanto que na ressonância aqui a amplitude ela vai aumentando cada vez mais, sem parar, né? Ela vai subindo, dependendo, se a manifestação externa não for sanada, então ela vai aumentando cada vez mais. Tá? No caso aqui do batimento, não. É feita essa média aqui. Então, o que acontece aqui? Então, está a onda natural aqui e está essa outra aqui. Então, é feito, né, uma média aqui, vai estar uma outra onda aqui, só que essa amplitude, ela vai começar a ficar modulando. Ela vai subir, vai aumentando, vai diminuindo, vai aumentando, vai assim, aumentando, diminuindo, certo? Então, ela fica modulada. Tá? Então, varia só a amplitude. E isso aqui, né, como está dizendo aqui, tá? Fica uma coisa pulsante, né? Então fica, né, assim, aumentando, diminuindo, então fica uma coisa pulsante, tá? Então o fenômeno de ressonância e batimento são assim que acontece, tá? Então, pelo fato, então essa parte da vibração é interessante, a princípio, a gente saber como é que se comporta, né? Saber conhecer as partes da onda, né? E saber, né, como ela se comporta através de cada fenômeno, né? Como é que a onda se comporta. Então, quais são os tipos de manifestações de uma onda. Então, é interessante, porque através de quem está operando ali, né? Um equipamento de análise de vibração, né, através de tal piques. Se o cara não tiver esse conceito em cima, né, para ele chegar e olhar ali, através do gráfico que está mostrando para ele aí no equipamento, se não tiver esse conceito,
ele vai tomar decisões ali que possam estar erradas, né? Então, por isso que ele tem que ter esses conceitos, né, para ele. Então, de como é que esses conceitos com relação a onda, frequências de onda, né? Então, por isso que é interessante saber, né, essa parte aqui teórica aqui, entendido? Então, aqui, ó, pelo fato de as frequências das ondas diferirem, hein, uma da outra, haverá momentos de interferência, tá, construtiva, onde a amplitude resultante será alta, quer dizer, a soma. E momentos de interferência destrutiva, onde a amplitude será menor, subtração. Então, esse batimento, como a amplitude dele fica pulsando, né? A hora está aumentando, diminuindo. Então, ela fica nesse sentido aqui, ó. Será alta quando soma, então quando... vamos de novo. Para ficar aqui bem claro aqui, né? Então, tem aqui... Está aqui o nosso gráfico. Então está a onda aqui, né? Está assim a onda. Então, batimento. Então, o batimento, ele oscila aqui a amplitude. Então, a amplitude, ela fica pulsando, né? Então, hora aumenta, ó, diminui, hora aumenta, diminui. Então, ela vai aumentar pela soma, tá? E vai diminuir pela subtração, tá? Que está falando aqui, da interferência. Então, uma... está interferindo na outra, então como é pulsante vai começando a aumentar aqui a amplitude, tá? Então é a soma das amplitudes e depois vai diminuir, é a diferença das amplitudes, certo? Então uma causa a soma e outra a subtração, tá? Entre uma e outra, ok? Isso, prosseguindo aqui no nosso raciocínio aqui, tá? Então, quando essas frequências são muito próximas, fica difícil de identificar a verdadeira origem, né? Então, aquele negócio, né? Quando eu estou monitorando só um sistema, então ele está me gerando uma frequência só, então fica fácil eu diagnosticar, tá? Então, fica fácil eu identificar, porque é só uma que está aparecendo para mim, né? Então, fica fácil. Agora, quando eu estou trabalhando com várias frequências próximas, né, uma da outra, dentro de um sistema todo está gerando várias frequências próximas, então é muito difícil, né, fica difícil de identificar a verdadeira origem, né? E para isso é necessário se obter um gráfico de amplitude versus frequência, chamado de o espectro, né? Aqui, tá? Então eu tenho que ter um gráfico de amplitude e frequência, que é o espectro de alta resolução, tá? Às vezes a vibração é acompanhada de um ruído, né? Porque quando determinado equipamento vibra, certo? Essa frequência gera um ruído. E se a diferença de frequência não for muito reduzida, esse evento é percebido pela audição, né? Você consegue verificar, escutar. Além da modulação da amplitude, também existe a modulação da frequência. Então, como a amplitude ela é modulada da onda, a frequência também ela fica modulando. Então, na modulação de frequência, a forma de onda tem a amplitude constante, porém o seu período varia continuamente, tá? Então, nessa modulação aqui, que está falando é o seguinte, novamente aqui nosso gráfico, então está a nossa onda aqui, né? Tá? Então está a nossa onda, amplitude, certo? Está aqui. Então, a modulação da frequência. Então, na modulação de frequência, a forma de onda tem amplitude constante. Então, isso aqui não muda, certo?
essa amplitude, ela fica para sempre na onda toda, tá? É constante, ela não muda, então fica fixo isso aqui, tá? Mas, porém, o período é que varia, tá? Então, o que vai variar aqui? Então, esse aqui fica constante, então, aqui que vai variar, ó. Tá? Daqui, ó, aqui na onda, né? Então, daqui para cá, de uma crista da onda, né? T de período, tá? Então, de uma crista da onda para outra é que vai variar. Essa distância aqui, ó, é que vai variar. A amplitude fica fixa, né? Essa aqui fica fixa durante a onda toda, só que o período aqui, ó, é que vai variar, ele vai, né? Ele vai estender, diminuir, né? Então vai ficar assim, então o período, certo? Então é isso que ele está falando aqui, tá? Então, além da modulação de amplitude, também existe a modulação de frequência. Então, essa modulação da frequência é feita nesse sentido. A amplitude fica fixa e o período é que fica, né, sendo, ele aumenta, diminui, de crista a crista da onda. Ok? Que aqui é um ciclo. Aqui de uma, né, um ponto a outro aqui. Isso aqui é ciclo da onda. Ciclo da onda aqui. E de uma crista para outra é o período da onda. E aqui é a amplitude. Tá? É esse período que está falando aqui. Bom, então visto isso, visto aí a nossa conceito aí, ressonância, batimento, amplitude, frequência, período, né, da onda, certo? Então, gente, vamos passar agora para o outro item, que é o análise da frequência de vibração. Tá? Agora vamos fazer a análise. Então, já tivemos esse conceito todo, né, da onda. Então, sabemos que cada componente que está trabalhando, você está ali, então você nota que está tendo um ruído, certo? Então, está tendo um ruído por quê? Porque ele está gerando uma frequência ali. Às vezes até, né, você pode diagnosticar determinado tipo de problema em um equipamento através do ruído, né? Por quê? Você, quando ele está trabalhando, o componente está trabalhando no estágio normal dele, a sua frequência, a característica dela está normal, né? A frequência dela, a onda dela está tudo normal, bonitinho, né? Então ela gera um ruído, um sinal audível que você consegue perceber que está funcionando tranquilo, né? Um ruído característico, né, do bom funcionamento. Então, quando esse ruído ele é alterado, né? Você, poxa, o ruído não é esse, né? Alguma coisa está acontecendo, que alterou a frequência ali, certo? A amplitude subiu por algum motivo, né? Quando está acontecendo com aquele equipamento. Então, às vezes, até no sinal audível, né? Trabalhando no secretário, você percebe, né, que alguma coisa está acontecendo. É o caso das bombas centrífugas, certo? É um componente rotativo, que ela tem o seu sinal característico, né, de trabalho, né, gera uma frequência de trabalho normal, característico dela, que você nota que que gera um ruído, certo? Que você, quando ela tende a manifestar um outro tipo de ruído, que você já sabe que é característico, né, de uma cavitação. Então a cavitação na bomba, ela altera esse ruído. Então ela está trabalhando, então por intermédio de alguma irregularidade ali no sistema, né, a energia da entrada da bomba ela não está sendo suficiente, então ela está, né, tem ar, né, bastante ar na linha da entrada da bomba, da energia da entrada da bomba, e esse ar faz com que a bomba comece a cavitar, né? Então ela começa o ruído característico de cavitação, que gerou uma frequência, né, fora do padrão de trabalho. Então nessa frequência fora normal de trabalho, né, a amplitude subiu, então você já, está acontecendo aí alguma coisa com essa bomba aí. Não só a bomba, então tem vários componentes aqui que você percebe, né, através do ruído, né, que ele está, o sistema está
com algum tipo de problema e requer que seja feita uma inspeção aí, tá? Então, baseado nesses princípios, né, todo, né, correlacionado à onda, nós vamos entrar agora, vamos falar nos tópicos que consiste na nossa análise, né, na nossa análise da vibração de frequência da nossa vibração, tá? Essa vibração está gerando uma frequência, então nós vamos analisar o comportamento dessa vibração, tá? Então vamos lá, como dito anteriormente, um sistema pode consistir de uma única componente em uma só frequência ou vários componentes vibrando com frequências variadas, né? Então vimos aquela. Tem só uma frequência, era fácil você verificar aquela frequência, mas quando está outro sistema trabalhando junto, então são vários. Então é um sistema mais complexo, que são os mais estudados nos equipamentos industriais. Então tem-se a ocorrência de múltiplas vibrações ocorrendo ao mesmo tempo. Então nos sistemas industriais aí, nos equipamentos que estão trabalhando lá, então tem vários equipamentos gerando frequências lá, tá? E ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Então é nesse ponto aí que a gente vai começar a atuar, tá? Porque uma só é fácil. Agora, e quando, a maioria das vezes, o sistema não trabalha com uma só frequência, né? Então são várias ali trabalhando ao mesmo tempo, né? São frequências diferentes, é que uma está relacionada à outra, que fica tudo de uma vez só, né? Então fica difícil você identificar a origem de cada uma, hein? Porque está tudo trabalhando de uma vez só. Então ocorrem múltiplas vibrações ao mesmo tempo. Tá? Então está o gráfico aqui. Tá vendo aqui uma onda verde, azul, tem essa amarela aqui, tem a preta. Então olha só, tá tudo assim ao mesmo, né? Então botar 1, 2, 3, 4. Se for assim, vamos supor, 4 equipamentos trabalhando junto, ele te gera isso aqui, ó, né? Tá? Essas ondas todas trabalhando juntos aqui, são frequências diferentes, tá? De onda, mas está tudo, né, uma coisa só. Então você se depara, né, com uma situação dessa aqui, ok? Então é esse ponto que a gente vai analisar aqui. Aqui, ó. Então, ó, aquela ilustrações lá. Então, olha só, elas podem ter frequências, amplitude e fase diferentes. É o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, ó. Amplitude diferença, olha só, amplitude, certo? Fase diferente, ó. Uma está tudo com isso aqui, essa aqui está começando já aqui, tá? Período diferente, certo? A frequência diferente. Então tudo aqui está diferente de uma da outra. Não tem nada de igual aqui. Aqui, Então ela pode ter frequência, amplitude e fase diferente. Então devido a várias massas diferentes vibrando, então isso tudo aqui está acontecendo porque tem várias, né, massas vibrando, né, diferente. O funcionamento, né, no si do equipamento, tudo é diferente. Então ele compõe de vários componentes, né, massas, né. Cada equipamento tem a sua, né, material diferente, né. Então o resultado da soma dessas ondas muitas vezes gera uma forma de onda de difícil compreensão em um gráfico amplitude versus tempo, tá? Então pega aquelas ondas toda, né, e você faz o somatório daquelas ondas todas, então gera esse gráfico aqui, tá, de amplitude e tempo. É difícil de compreensão, como na figura que nós vamos ver, onde a forma de onda de cor preta
essa aqui, ó, cor preta, né, é a junção das demais. Essas componentes podem ser visualizadas plotando a amplitude da vibração versus frequência. Então vamos ver. Vamos ver até mais à frente. Então, prosseguindo aqui no raciocínio. Então, o mais importante dos sinais de vibração é o estudo dos componentes individuais da frequência, que é chamado de análise de frequência, né? Então, o mais importante aqui é o estudo individual, né? Então, análise de frequência. Então, é uma técnica que pode ser considerada a principal ferramenta de trabalho nos diagnósticos de medidas de vibração, tá? Então, gente, o principal ponto, como tem várias trabalhando junto ali, fica uma coisa muito poluente, né? Várias ondas, que ali são 4, né? Então imagina ali se tiver, poxa, umas 10 ou 15. Então vai ficar uma coisa muito difícil, né? De verificar, né? Então o mais importante aqui dos sinais de vibração é o estudo dos componentes individuais da sua frequência, né? Que é chamada análise de frequência. Então essa técnica pode ser considerada a principal ferramenta de trabalho no diagnóstico de vibração. Então, para você fazer o teu diagnóstico, né? Então você tem que fazer essa análise de frequência, né? De sinais separados, né? Para tu saber fazer o teu diagnóstico está quase 100% correto, né? E dentro daquela poluição de ondas ali, você pode dar um diagnóstico errado, que uma pode estar influenciando a outra, né? Então, é o caso que eu te falei, você do compressor com a turbina, né? Então, o compressor está aqui, a turbina está ligada no compressor, esse está com uma frequência, ela está com outra frequência, tá? Mas os dois estão trabalhando junto, né? Então, no gráfico está as duas ondas ali, para você, isso são dois componentes que eu estou falando, um exemplo. Tá? Que para você ter um diagnóstico ali, então é necessário você fazer uma análise de frequência de onda, ou seja, pegar do compressor e pegar da turbina, né? Só assim você vai saber o que pode estar acontecendo ali, né? É isso aqui. Então, prosseguindo, então vamos aqui. O gráfico mostrando o nível de frequência em função da frequência chamada de espectro de frequência. Então, esse gráfico é chamado espectro de frequência. Então, quando se analisa a vibração de uma máquina, encontra-se um grande número de componentes periódicos de frequências que são diretamente relacionados com o movimento fundamentais de várias partes da máquina. Então, com a análise de frequência, é possível descobrir as fontes de vibração na máquina e dessa forma descobrir as possíveis causas do problema, tá? Então, através dessa análise de várias partes da sua máquina ali, então através dessa análise de frequência, só assim mesmo que a gente pode tentar descobrir quais são as causas do problema, porque tem muita frequência trabalhando junto, muito equipamento trabalhando junto, que fica difícil. Então, através da análise de frequência, é que você pode ver as possíveis causas de um determinado problema que possa estar ocorrendo no seu equipamento. Mas, aqui, ó, vale lembrar que a vibração não é um problema nas máquinas. Tá? Vibração é uma forma de dissipação da energia. Tá? Então, se tem alguma coisa que está acontecendo, tá? Ela está se manifestando em forma de vibração. Então, está acontecendo alguma coisa, né, no seu equipamento, que essa energia que ele está absorvendo ali, ele está mostrando em forma de vibração. Ele está dissipando essa energia, né? Então ele está recebendo, então ele dissipa essa energia em forma de vibração, que é natural em todos os equipamentos que executam o trabalho. Como se sabe, não é possível transformar toda a energia em trabalho final.
do equipamento. Então, a vibração é condições anormais que acarreta problemas do equipamento. Então, não tem como você... então, esse componente aqui está absorvendo energia, então ele dissipa ela em forma de vibração, né? Que é uma coisa que acarreta problemas nos seus equipamentos, tá? Então, é a forma dele está recebendo essa energia, então ele dissipa. Então, a vibração não é um problema assim da máquina, né? A vibração é uma forma de dissipação dessa energia, tá? Então, ele está recebendo determinando uma energia e se manifesta em vibração através dessa liberação dessa energia, tá? Ele não absorve, ele dissipa,